Nós, Portugal, temos um projeto de um novo avião com cerca de 140 engenheiros a trabalhar em Évora. Bem-vindos ao Step Talks, o vosso podcast sobre inovação, gestão da mudança, liderança, e hoje temos um convidado incrível, que é José Lourenço da Saúde, presidente do Colégio de Engenharia Aeronáutica e Espacial da Ordem dos Engenheiros, também responsável no CTI, Centro de Tecnologia de Inovação Aeroespacial, é administrador do programa Luso 222, Luso 222, e é realmente uma honra enorme tê-lo aqui Obrigado. connosco hoje. Obrigado. Muito obrigado por ter aceito este convite. Com todo o Então, gosto. os temas são vários que vamos aqui falar hoje e muito interessantes. Passa desde a engenharia, não é? Também temos aqui um engenheiro também, à parte da indústria aeronáutica, e vamos falar de um projeto, como eu mencionei lá atrás, que é o desenvolvimento de um avião português. Portanto, algo não visto antes, não é? É um projeto que é bastante ambicioso, tem muitas implicações, desde o nível tecnológico, académico, industrial, portanto, todo um ecossistema necessário, não só para desenvolver, projetar, desenhar, mas depois para também, depois de ele estar desenvolvido, para no fundo, fazer voar e manter e expandir. Hoje temos então, e queremos ouvir um bocadinho a sua história. Se pudesse nos contar um bocadinho sobre si, onde é que nasceu, como é que chegou a esta carreira, e como é que ele evoluiu, um pouquinho. Bem, antes de mais, obrigado. Obrigado pelo convite, não é? Isto já devia ter ocorrido há mais tempo, mas as vicissitudes temporais e profissionais não o permitiram. Brevemente, eu sou, originalmente, eu sou licenciado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Coimbra. Licenciei-me em 1985. Uhum. No ramo de termodinâmica aplicada e fluidos, isto vale o que vale, não é? Mas pronto. Na altura, em 1985, ainda havia uma coisa que se chamava o serviço militar obrigatório e eu, não sabendo quando é que iria ser recrutado para isso, decidi apostar em fazer um mestrado no estrangeiro. Sim. Diga-se em bom de verdade, foi talvez uma circunstância, não foi uma decisão, porque a decisão em si só iria ter consequências se eu fosse aceito. Eu fui aceito no Instituto von Karman for Fluid Dynamics, na Bélgica, perto do Waterloo, onde eu fiz o meu mestrado. E, portanto, foi, vamos dizer que foi uma circunstância muito boa para mim, por vários motivos. Primeiro, porque eu nunca tinha estado no estrangeiro, não é? nem sei se em Espanha. Expôs-me, durante esse tempo do mestrado, a um ambiente internacional, não é? Com pessoas enfim, da Europa, de vários sítios, do Canadá. Ainda hoje mantemos a relação. Bom. E essa formação no estrangeiro deu-me uma perspectiva que eu não tinha, não é? E me permitiu também ganhar hoje que se chamam créditos para eu depois mais tarde fazer o meu doutoramento. Pronto. Quando eu ainda estava no Instituto von Karman, a Força Aérea Portuguesa abriu na altura quadros, passou a recrutar pessoas, durante uns anos fez isso, para engenheiros aeronáuticos, engenheiros de aeródromos, engenheiros de eletrotécnicos, para médicos e para a administração. E eu concorri e entrei. Portanto, eu entrei em 1980, em agosto de 1986, para a Academia da Força Aérea, onde eu estive durante um ano, Uhum. para ganhar a qualificação de engenheiro aeronáutico. E, portanto, em 1987, eu ingresso no quadro permanente, assim chamado, da Força Aérea, como engenheiro aeronáutico. E, portanto, é por isso é que eu sou engenheiro aeronáutico. Saltando um bocadinho para depois regressar. Como consequência desse mestrado que eu fiz, eu pedi reconhecimento de habilitações à Universidade de Coimbra, que me deu, e depois fiz um percurso que me levou ao doutoramento em 2007. Portanto, está a fazer agora 20 anos que eu me doutorei em Engenharia Aeronáutica. Pronto. Eu, ao entrar na Força Aérea no quadro permanente, fui colocado no que se chamava na altura as OGMA, Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, que agora é a OGMA.
e estive lá quase 16 anos. Portanto, o meu percurso profissional inicial, não é? De engenheiro, não é? Sim. Porque nós éramos engenheiros na OGMA até às 5 da tarde e depois às 5 da tarde vestíamos uma farda para executar as nossas funções militares. Era assim que funcionava, para Ok. fazermos serviços. E, portanto, eu durante quase 16 anos fiz a minha carreira profissional na OGMA. O que é que isto significa do ponto de vista técnico? Acumulação de experiência, naturalmente, Sim. inevitável. Passar por várias posições dentro da OGMA, porque a OGMA é muito grande do ponto de vista de atividade, não é? Eles têm, a OGMA ainda hoje tem motores, tem aviões, tem fabricação, tem manutenção. A OGMA é uma espécie de uma mini cidade industrial que cobre todos os setores da aeronáutica, com exceção do setor do voo, porque a OGMA não tem aviões para voar. E E, fica onde esta mini cidade industrial? fica em Alverca, a OGMA em Ok. Alverca. Atualmente é detida a 66% pela Embraer e o resto é por Estado português. E, portanto, eu fiz praticamente 16 anos lá, não foram todos consecutivos, regressei durante uns meses à Força Aérea e acabei, o último cargo, os dois últimos cargos que eu tive na OGMA foi de diretor comercial da aviação civil e diretor de logística. Portanto, foi assim que eu saí. Interessante. Mas fazia a minha progressão com o posto militar dentro da OGMA, não é? De vez em quando chamavam-me lá, olha, agora foste promovido a capitão, agora foste promovido a major. Pronto, mas na realidade era assim que funcionava. Como nós sabemos, em 1994, no Dia dos Namorados, a OGMA deixa de ser elemento estrutural e orgânico da Força Aérea e é convertida numa empresa pública em 1994, no Dia dos Ok. Namorados. Eu mantive-me lá porque a OGMA, no seu estatuto novo, permitia que houvesse engenheiros da Força Aérea e também de outras especialidades, designadamente administração, que lá ficassem, que lá ficassem. Portanto, o Estado português permitia que a Força Aérea os deixasse lá, com a intenção de não quebrar a gestão corrente que a empresa tinha, porque a Força Aérea tinha lá estado durante muitos anos, não é? E, portanto, decapitar a OGMA, tirando lá todas as pessoas, aquilo tornava-se... E eu fiquei lá. Portanto, eu fiquei lá até 2003. E, portanto, por isso é que eu fui fazendo a minha carreira no interior da OGMA. Diga-se, com uma nota de rodapé, que eu comecei a minha carreira na OGMA nos motores como chefe de engenharia e fiz quase sempre chefe de engenheiros na OGMA, que é uma coisa que eu vou depois hei de recuperar. O que é ser chefe de engenheiros, não é? O que é Ok. chefe de engenheiros? Entretanto, eu saio da OGMA em 2003 e vou para a Força Aérea. Eu vou utilizar o termo regresso à Força Aérea. Segurança à Pronto, Força Aérea. regresso à Força Aérea. E na Força Aérea começa a minha carreira dentro da Força Aérea. Paralelamente à Força Aérea, eu sempre fiz duas coisas. Atividade profissional no setor privado, onde era diretor de qualidade de empresas, sem falar em nomes, mas que tinham a ver com o operador de linha aéreas regular, regional e também de escola de aviação, sendo a mais famosa agora a Sevaner. A Sevaner tem na sua gênese a escola de aviação Aerocondor, que era a escola mais importante que foi criada em Portugal. E eu tive uma ligação à Aerocondor durante quase 10 anos. Posteriormente, por virtude de ações, digamos, profissionais dentro da Força Aérea, eu tive que abandonar essa carreira. E, paralelamente, a minha segunda via foi sempre a via académica. Uhum. Porquê? Porque porquê? Porque a Força Aérea tinha e tem uma relação privilegiada com o setor aeronáutico, designadamente com a Universidade da Beira Interior e com o técnico. A Universidade da Beira Interior, o seu primeiro reitor foi o professor Passos Morgado, que era general da Força Aérea, doutorado, que aliás é o pai do general Passos Morgado, e durante 18 anos foi reitor da Universidade da Beira Interior. E porquê? Porque a Força Aérea promoveu essa ligação e foi dessa forma que cresceu a aeronáutica na Universidade da Beira Interior. A Universidade da Beira Interior é a universidade mais antiga de Portugal, Portanto, germinou e e foi com a cresceu. ligação à Força Aérea que o professor Passos Morgado, o general Passos Morgado, alimentou e conseguiu implementar um robusto curso de Engenharia Aeronáutica. Uns meses depois, a Força Aérea, portanto estamos a falar talvez
a Universidade de Abreu deve ter 33 ou 34 ou 35 anos, eu próprio nem sei, mas é dessa ordem de grandeza. E então o que é que acontece? Acontece que uns meses depois da Universidade de Beira Interior avançar com o curso de Aeronáutica, o técnico e a Força Aérea decidiram criar lá o curso de Engenharia Aeronáutica. Porquê? Porque os engenheiros aeronáuticos da Força Aérea eram todos formados no exterior, ou era em França, em Toulouse, ou em Inglaterra, ou nos Estados Unidos, e a Força Aérea decidiu com o técnico, nós damos os recursos humanos, digamos os cadetes, não é? E vocês dão-nos o curso. E então a Força Aérea tem sido sempre o grande motor da. Claro que hoje as outras entidades já não precisam, não é? E de facto tem sido esse motor. Fruto disso, fruto desta ligação umbilical que existe num técnico e existe com a Universidade da Beira Interior, permitiu-me eu dar aulas. E portanto, Ah, daí eu desde 2005 que dou aulas na Universidade da Beira Interior. Antigamente era possível que não doutorados dessem aulas, a partir de um determinado momento isso deixou de ser, mas como eu me doutorei em 2007, continuei por autorização da Força Aérea, portanto aquilo não era uma coisa pirata, eu aparecia por lá, não, fazia parte do processo e eu, todos os anos eles pediam autorização e eu efetivamente ia lá dar aulas. Isso permitiu-me uma outra coisa que acho que é sempre útil, nós contribuirmos para a formação das pessoas, não é? Misturando a experiência profissional que a pessoa tinha enfim, com as necessidades que há sempre de formação, que aliás é uma das coisas interessantes, o que é que se passa com a formação aeronáutica em Portugal, mas isso a gente depois há de ver. E fiz a minha carreira na Força Aérea e, portanto, combinando estas duas digamos, situações, uma natureza privada e a outra natureza académica, e termino a minha carreira profissional na Força Aérea por imperativos legais em 2019. Portanto, em 2019 termino a minha carreira profissional. Enfim, tenho que dizer o posto. Eu termino como Major-General da Força Aérea, portanto, Oficial-General, com a direção de manutenção de sistemas de armas. Na realidade, aquilo é uma direção de gestão da aeronavegabilidade. Pronto. Isto só para não entrar em detalhes, mas é o nome interno que tem. Por mera coincidência, eu terminei a minha carreira profissional no final do mês de outubro de 2019 e o presidente do CEA, o José Rui Felizardo, que eu conheço há muitos anos, liga-me a perguntar se eu teria disponibilidade para assumir uma cátedra na Universidade de Évora. Ao que eu lhe disse logo que sim, porque incrível. era também académica. E portanto, eu em 2020, entretanto, mete-se o tema do Covid, e eu que andou por ali enrolado e acabei por não ir para Évora, mas as ligações todas a Évora e digamos todos os preparatórios fomos fazendo, e em julho de 2021 eu vou para Évora e instala-se a cátedra da Universidade de Évora de aeronáutica. Devo dizer que a Universidade de Évora tem, penso que são 11 cátedras. Uma cátedra de energias renováveis, que é a maior que eles têm, uma cátedra no domínio de inteligência, da supercomputação com a Universidade do Minho, uma cátedra relacionada com biodiversidade com o Grupo Nabei. Tem uma série de cátedras, acho que é uma coisa muito interessante. E mesmo, então também tem essa esta. dinâmica. Esta cátedra tem vindo a fazer o seu caminho, com atividades no domínio do projeto, e agora, em 2024, o mesmo presidente do CEA sugere, em setembro de 2024, sugere ao chefe de Estado-Maior da Força Aérea, na altura, que agora já não é o general Cartacho Alves, que eu integrasse o CTI Aeroespacial como representante da Força Aérea. Porquê? Porque o CEA tinha criado um CTI, que é um Centro de Tecnologia e Inovação, no âmbito da ANI. A ANI neste momento já não existe. A ANI é a Agência Nacional de Inovação. E foi criado esse CTI. Esse CTI chamava-se na altura Oceano e Espaço, e então houve uma articulação entre a Força Aérea e o CEA, no sentido da Força Aérea poder vir a integrar o tal CTI aeroespacial. O governo, na altura, do PS autorizou, e o governo do PSD reforçou, e portanto a Força Aérea integrou o CTI aeroespacial, e eu, com outro colega, que é o Fernando Frazão, passámos a ser, devido às nossas, digamos, competências, chamamos assim, representantes da Força Aérea, embora eu já não estivesse no ativo, não é?
portanto a Força Aérea, podia perfeitamente recrutar quem entendesse para isso. E, E ficou como portanto, administrador, não é? como administrador, sou administrador do CTI e tenho o pelouro, chamamos assim o pelouro, do avião Luz 222, porque o CTI Aeroespacial está envolvido no processo, assim como o CEA está e outras entidades estão. E, portanto, à data de hoje, a minha atividade profissional é maioritariamente, eu vou utilizar aqui um termo que pode não ser assim muito, digamos, que espelhe exatamente aquilo que é, mas eu faço o controlo. Se isto fosse uma grande empresa, tipo o CTI, eu seria o vice-presidente Ok. para a aeronáutica. E depois temos também para o espaço, que é o Fernando Frazão, e temos um presidente que é o João Rebelo. E, portanto, eu fisicamente estou em Évora, junto ao programa, embora tenha a cátedra do CEIA, e faço também as minhas atividades, digamos, na natureza académica, e, portanto, este é que é digamos, o meu enquadramento profissional. Paralelamente a isto, eu sou o presidente do Colégio de Engenharia Aeronáutica da Ordem, Aeronáutica Espacial, foi criado, faz agora um ano, durante muitos anos, a OGMA andou, a OGMA, perdão, a Ordem Ordem. andou atrás desse interesse. Porquê? Porque conjuntamente com este colégio foram criados mais 4, portanto 5 colégios. São colégios que refletem as novas engenharias que há em Portugal: engenharia biomédica, engenharia de segurança e gestão industrial, engenharia de segurança, engenharia de gestão industrial, engenharia alimentar e aeronáutica espacial. Portanto, porque as universidades cresceram nessa linha e a ordem, que tinha só 12 colégios, teve que se reformular para absorver colégios adicionais, porque as pessoas que vinham dessas formações não tinham colégio onde se instalar. Então eram distribuídos. Os que tinham de aeronáutica iam para a mecânica e os outros iam para a eletrotécnica. Os que eram de engenharia alimentar iam para a química. E, portanto, a ordem, com este novo bastonário, que é o engenheiro Fernando Almeida Santos, decidiu, com o apoio do governo, porque os estatutos da ordem das ordens são da Assembleia da República, e, portanto, em articulação com o governo e com a Assembleia da República, criaram estes cinco colégios novos nacionais, onde eu sou o responsável. Tenho uma equipa pequenina, que é a engenheira, que é uma general da Força Aérea, Ana Rita Baltazar, e o outro, é uma coincidência, a Força Aérea sempre a estimular Em estas coisas, força. é o general e engenheiro Pedro Salvador. Portanto, somos nós os três do colégio. Pronto, este é É sucintamente o meu incrível. percurso. É um percurso profissional. Não, é realmente brilhante. Isto levou, hum, no fundo, a encabeçar este projeto português de construção do primeiro avião. Apoiar. Sim. A cabeça é quem teve a ideia dele, que é o engenheiro Felizardo do SEI. É bom que nós. Então já agora, como é que começou esta iniciativa? Pegando nesse ponto. Esta iniciativa é assim: tudo isto, estas coisas todas, elas têm segredos. E nós não vamos falar de segredos, vamos só falar daquilo que se pode dizer. Uh, Sempre que nós iniciamos um processo de um produto novo, Sim. a consequência sempre dessa ideia é sempre o mesmo. Ficamos encurralados. Porque produto novo obriga a uma sequência de produtos. Porquê? Porque de uma vez esse produto concebido, seja ele que natureza for, pode ser eletrónica, pode ser um produto, portanto, algo que seja transacionável, que vá para o Sim. mercado. A partir do momento em que eu desenvolvo esse produto, está fabricado, está, se for o caso disso, homologado, estou encurralado. Estou encurralado porquê? Porque eu preciso desenvolver novos produtos. É este o drama de quem Sim. desenvolve produtos. Não E eu pode diria, parar, não é? Que há uma máquina que começa ali que depois não pode exatamente, parar. exatamente, exatamente. E eu diria que é quase para todos os produtos, a não ser que se tenha um produto extraordinário que mais ninguém consiga copiar, que é só aquele, e desse dependamos. Ou seja, não há produto alternativo. Eu não sei se haverá. Só se for o ar, mas isso não é produto. Ou a água. Bem, água se calhar ainda há vinho que a pessoa possa beber. Exato. Exato. Mas e eu diria que o CEIA, ao entrar no domínio da aeronáutica, o CEIA já tem um percurso de apoio à aeronáutica muito grande. E começou a ser a entidade que colabora e colaborou com os fabricantes de aeronaves da Europa. Mas eu aqui vou fazer uma nota de rodapé para desmistificar o que é um fabricante de aeronáutica. Ok. Porque este podcast também pode ter aqui um momento quase académico, quase de formação. Exato. Ser fabricante não é nada. O que é que as pessoas não sabem? Que por detrás do fabrico está o projeto.
Porque é o caso, por exemplo, as pessoas não podem levar a mal, mas a Auto Europa não projeta as suas viaturas. Faz aquilo que se chama build to print, com base em projetos que foram feitos Na Alemanha, na França. onde for. Isto não é mau. Porquê? Porque eu, para chegar ao projeto, tenho que ter capacidade para produção. Porque eu não consigo conceber um produto sem o fabricar, seja digitalmente, seja Sim, fisicamente. Portanto, não pode ser só uma coisa ideal. E, portanto, a fabricação, e eu já vou falar sobre a fabricação aeronáutica, é um passo, não diria que é o mais importante, mas é um passo decisivo porque é a consequência daquilo que foi projetado. Eu falei da Auto Europa, mas também posso falar da OGMA. A OGMA tem grande capacidade de produção, mas, de fabrico, mas não é projetista. E o que é ser projetista? É, a partir de uma folha branca, pensar, pôr requisitos, desenvolver a engenharia e outras atividades, e no final dizer assim: olha, está aqui estes elementos de informação, na maior parte dos casos são desenhos, agora produzam-me isto. E o CEIA, que já fazia esse trabalho da engenharia para a Leonardo e para outras sim. entidades, deu um passo em consequência, que foi, então vamos nos dedicar a um projeto de um avião que é o KC-390. Bem. O que é o KC-390? O KC-390 é um avião de transporte, vamos dizer, estratégico, que Portugal tem ao seu serviço 4 aviões, já comprou mais, que estão em Beja, e o Estado português é um avião militar. Para já é um avião militar. E o Estado português adquiriu uma série de aviões e colocou como condição uma coisa muito simples, que é o que os Estados fazem. Vocês vendem-nos este avião, mas nós queremos que a engenharia entre no processo. Como o KC estava numa fase muito inicial, isso foi possível. Porque se o avião já estivesse numa fase final de desenvolvimento, isso não era possível, mas estava. Então, talvez em 2012, eu aqui não tenho datas porque não, estava Uhum. não tinha conhecimento, o CEIA entrou no projeto de desenvolvimento da engenharia do KC-390. O CEIA que temos aqui ao pé da Sim, nossa sim. porta. E como é que o fez? Fazendo. Gastando entre... as horas estão sempre a crescer, eu vou explicar depois. Digamos, no mínimo, cerca de 700 mil horas homem. Puxa. 700 mil horas homem é muita hora homem. E o que é que isto significa? Significa que é que eles fizeram fisicamente. Nós devíamos até ter aqui um avião para mostrar. Fizeram o corpo central da aeronave, que se chama a fuselagem central, um tronco. Uhum. Fizeram aquilo que se chama o poço do trem, onde o trem entra. Tem um nome técnico que se chama os sponson e fizeram parte dos estabilizadores. Ao fazer, significa que entraram no projeto, tiveram esses engenheiros Bom. e a fabricação foi feita pela OGMA e também foi feita pela Embraer. Portanto, o resultado final foi aquilo que hoje o governo diz. Eu há bocado disse, off the record, que não ia falar em números, mas eu posso falar em números quando eles são públicos. Então o governo tem dito que cada vez que sai um avião, há que recuperar esse investimento e cada vez que sai um avião, Portugal é ressarcido em 11 milhões de euros. Independentemente de ser muito ou pouco, é um ressarcimento. Portanto, mostra que houve trabalho de engenharia, Uhum. mostra que houve investimento, mostra que houve trabalho feito, que depois se transformou num avião, não é? Que está aí a voar e que é um sucesso, não é? Muitos países na Europa estão a adquirir o avião. Portugal teve um papel decisivo. Ah, é? Isso é espetacular. Sim, É... sim, sim. Portugal teve um papel decisivo em duas frentes. A frente da engenharia propriamente dita, do CEIA, com muitos engenheiros, não é? Para 700 mil horas homem. Isto não é uma pessoa, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, é dizer muitas. E a Força Aérea. Uma vez mais a Força Aérea. Porquê? Porque a Força Aérea teve que participar nesse processo em duas frentes. A primeira frente foi compatibilizar o avião, que é um avião brasileiro, para os estándares da NATO. Ok. O que é estándares da NATO? É comunicações, é navegação, é uma série de coisas, sistemas. E portanto teve que os compatibilizar, porque a Embraer não tinha essa forma de o fazer. E depois o processo de certificação militar do avião, porque o avião tem que ser certificado, assim como uma viatura tem que ser homologada. E portanto o CEIA e a Força Aérea organizaram-se e a consequência disso é um avião que está aí a circular, que é o KC-390. A consequência disso foi aquilo que eu há bocado disse, o amarro que o CEIA ficou, tem aqui estes engenheiros. E agora? Know-how. Pronto. Podia ter, digamos, deslocado os engenheiros para outros níveis da mobilidade, onde fosse, porque a engenharia é suficientemente flexível, pegar nas pessoas e Sim. desviá-las. Pronto.
Só que o caminho não foi esse. O caminho daquilo que eu sei foi lançar mão de um projeto novo de raiz do avião, que é o Luz 222, que é um nome, digamos, que ainda existe, se calhar depois há de ter outro nome, um nome, digamos, mais assim Mais como. comercial, é? Não é o KC-390, o nome comercial dele é o Millennium. Pronto, o C-130 é o Hércules e haverá. Há de ter um nome. E, portanto, a partir do momento em que o CEA toma essa decisão, ela torna-se quase irreversível, e arranca com o projeto no contexto do PRR. Ok. Eu não sei se já tinha começado antes ou não, isso eu não sei, mas sei que Sim. dentro do PRR. E, portanto, esse projeto é um avião de 19 lugares, Ok. civis e militares. Portanto, é um avião de duplo uso, porque hoje questões de natureza política e estratégica é conveniente abordarem-se as duas áreas, não é? Não vale a pena falarmos aqui sobre defesa na Europa, porque isso é outro programa, não é? É outro programa. A Europa, só com uma nota de rodapé, a Europa, em termos de rapidez, vou pôr isto de uma forma factual Sim. e não de uma forma pessoal que possa dar a ideia que estou a passar alguma opinião. A Europa, do ponto de vista factual, a desenvolver produtos de defesa, está a anos-luz atrás de outros países, sem falar em nomes. Demora muito tempo. E ao demorar muito tempo, isto tem consequências depois. Na sua defesa, na sua Pronto, exatamente. Porque a defesa não é um assunto tendência. questionável. Nós precisamos de defesa. Sim. Porque a Força Aérea não faz só defesa, o Exército não faz só defesa, a Marinha não faz só defesa, faz missões de interesse público também. Sempre, ainda ontem se foi ali buscar um ciclista de 45 anos que caiu ali para os lados do, não sei se foi do Minho, uma coisa qualquer, e teve que lá ir a Força Aérea buscá-lo porque não havia maneira. E portanto fazem outras coisas. E portanto, agora para responder o Programa Luz é uma aeronave de 19 lugares, vai ser certificada militarmente e civilmente, é o avião de partida, no sentido em que avião de partida é o avião que se entendeu como adequado para ter várias características. Para poder ser um avião de transporte de carga, Ok. para poder fazer um alcance que seja, vamos dizer, razoável, do ponto de vista civil e militar, que são 2.000 km, para levar um número de passageiros que está autorizado por lei. Portanto, estes 19 19. passageiros não são uma ideia, digamos, como é que eu ia dizer, que o projetista tem alternativa. Portanto, é só 19 passageiros. O avião também está limitado em termos de velocidade e de altitude. Para transportar, para largar carga, porque este avião inicialmente era para não ter rampa e tem uma rampa de carga, e portanto é um projeto, enfim, tem as suas limitações tecnológicas, mas resultam da certificação. Portanto, a certificação é que limita um conjunto de aspectos e é um desafio. Sim, senhor, é um desafio. É um desafio para Portugal. Um bom desafio, não é? É um desafio, sim. E eu agora calmo, senão Não, não, é para isso que estamos cá hoje, portanto, e este avião português, e já percebemos aqui um bocadinho mais da origem dos atores que estão aqui envolvidos, dos atores principais e das organizações que estiveram aqui envolvidas e do objetivo. eh, e pronto, isto é realmente, como os americanos dizem, um landmark, não é? Que é um momento histórico, um momento único, e que pode. Como é que é isto de pegar, transformar esta ideia em algo realmente que voa, não é? Portanto, como é que é este desafio? O que é que isto envolve? Pegar em algo que é, no fundo, um projeto, uma engenharia, transformar isto em algo que pode realmente voar. Já me fizeram essa pergunta num programa da RTP, se nós temos engenharia ou não para fazer aviões. A resposta é sim, por várias ordens de razão. Primeiro temos a ambição. A ambição é um fator decisivo para se desenvolver produtos novos. Ou seja, temos pessoas que são mentores, que são, digamos, os grandes, e neste caso eu já disse quem é que era, não estou a ver que haja outra pessoa, e depois temos que ter engenharia. Mas a engenharia não chega. Vou explicar porquê. Para já não há uma única engenharia em aeronáutica para desenvolver um avião que seja a única. No início temos a engenharia aeronáutica aeroespacial, mas depois, à medida que o processo se vai detalhando, vamos ter que meter a engenharia informática, a engenharia eletrotécnica, a engenharia mecânica,
engenharia de materiais, engenharia mecatrónica, eletromecânica, que mistura robótica com uma série de coisas. Porquê? Porque o avião em si mesmo digamos, é um sistema em que eu me atrevo a dizer que vai buscar todas as engenharias para poder ir para o ar. Não há uma única que Sim. fique de fora. Ah, e, portanto, nós temos essas escolas de engenharia em Portugal. Claro que as duas principais são o Técnico e a Universidade da Beira Interior, mas agora, sem ser por ordem, mas eu vou fazer de norte para sul, que é mais fácil, do Minho, da FEU, da Aveiro, Coimbra agora, da Universidade de Évora e também da Universidade Privada, que é a Atlântida, cada uma delas, elas não se sentem como tal, mas nós do lado da ordem olhamos como tal. Aliás, eu há bocado ia para dizer e não disse, nós na ordem temos uma iniciativa, temos juntado todos os diretores de curso de Engenharia Aeronáutica em Portugal, todos, Isso é espetacular. Isso é, para a ordem dar continuidade àquilo que eu vou dizer a seguir, que é o que é que completa a atividade da engenharia para se poder fazer um avião. Porque o conhecimento é dado das universidades, só que não é dado de uma forma, digamos, que possibilita cada universidade, ela sua própria, fazer um avião. Isto não é completamente verdade, porque, por exemplo, quer o técnico, quer a Universidade da Beira e nem tem Interior, massa crítica, não é? nem dinheiro, Sim. nem dinheiro nem tempo, nem dinheiro nem tempo, nem massa crítica. Mas a Universidade da Beira Interior e o técnico, eu estou sempre a referir a elas porque são elas que já têm lastro Histórico. de história. Fazem muitos UAVs e vão a muitos prémios e ganham muitos prémios. Eles fazem uns aviãozinhos assim pequeninos. Porque os UAVs, ainda não falámos do UAVs, nem vamos falar. Mas podemos falar. E então, o que é que acontece? Fizemos essa fusão com esses tais diretores e agora é o tal elemento decisivo que pode levar ao projeto de um avião. É a experiência. Quão importante é a experiência no projeto de um avião? Bem, é tão importante quanto isto que eu vou dizer. Nós, Portugal, temos, eu vou pôr isto agora sempre num contexto nacional, que é mais Sim. fácil. Portanto, nem no contexto do CTI, nem no contexto do CEA, nem no contexto de ninguém. Nós, Portugal, temos um projeto de um novo avião com cerca de 140 engenheiros a trabalhar em Évora. 140 engenheiros. Destes 140 engenheiros, temos júniores, portanto, pessoas acabadas de sair da universidade, não é? Dos vários sítios, não necessariamente todos da aeronáutica, como eu já expliquei, Sim. mas precisamos de enquadramento técnico. Ou seja, pessoas sénior que peguem naqueles engenheiros e lhes deem Transforma. a orientação, faz daqui, faz daquela. Esse é o primeiro nível. O segundo nível, que é o nível mais exigente, é que em aeronáutica os projetos de avião têm que ser todos validados. O que é isto de validado? Os passos que são dados à medida que se vai fazendo um projeto de estruturas, projeto de eletricidade, o projeto dos trens, enfim, à medida que se vão fazendo estes subprojetos, eles vão ter que ser todos aprovados por engenheiros que têm essa qualificação de aprovação. Esses engenheiros têm uma carteira, têm uma autorização, têm uma carteira profissional por parte da Agência Europeia da Aviação, da Segurança na Aviação, não é da Autoridade Nacional, que se chamam engenheiros de verificação, que se chamam Certified Verification Engineers. Estas pessoas são pessoas que têm muitos anos de experiência. Nós não os temos em Portugal. Aliás, penso que só temos dois. Dois. E os outros não os temos. Então, se não os temos e queremos fazer este trabalho, temos que os ir buscar fora. Ou Sim. seja, vamos buscá-los à Europa. Vamos buscá-los onde eles existem, que é só na Europa, porque isto é, os Europeu. CVEs são só da Europa, não pode vir CVE dos Estados Unidos. Se calhar até pode vir se houver aqui alguma, digamos, alguma equivalência. E portanto, o projeto de um avião tem uma camada de engenharia, tem uma camada dos intermédios, que são aqueles que dão a coordenação, e tem a camada dos CVEs. Sim. A camada dos intermédios, nós temos um grupo muito grande de pessoas que vieram do estrangeiro, designadamente do Brasil. Porquê? Porque são pessoas que já participaram em projetos de avião e têm condições para dar orientação sobre os caminhos que se deve ter. Então é isso que nos falta em Portugal. Portanto, o que nos falta em Portugal, mas nós temos, eu vou-me chamar engenheiros séniores de enquadramento, Ok. nós temos em Portugal no projeto. Eu não vou falar de nomes, mas temos.
E vieram de onde? Do KC-390. Ou seja, somaram a Essa escola. experiência do KC-390, foram transferidos, ou se quisermos, progrediram para dentro do Luz, e os júniores todos, neste momento, estão a ganhar. Exatamente, não vão ser todos, vão ser os melhores, Claro. não é? Temos engenheiros extraordinários no domínio da propulsão, só que ainda não são séniores, não é? Pois. Porque eles já mostraram. Pronto. Estou a dar os passos. Exatamente. Quem diz propulsão diz outras áreas. E, portanto, para se responder à pergunta, temos capacidade da resposta é sim, mas se não tivéssemos essas pessoas de enquadramento profissional, porque estamos a falar com pessoas de mais de 25 anos de experiência, em alguns casos 30, e os tais CVEs, este processo iria arrastar-se. Sim. Portanto, em vez de ser feito numa base normal, que é de 5, 6, 7 anos, se calhar precisaríamos de muito mais. E isso Pois. tornaria, digamos, o processo ingovernável e desmotivador, se é assim que se pode dizer. Portanto, a resposta é sim, mas esse desafio é um desafio de gestão. Foi aquilo que eu disse há bocado. O projeto do avião não é um trabalho exclusivo da engenharia, é um trabalho de gestão, é um trabalho de muito controle, é um trabalho de envolvimento de muitas outras especialidades, designadamente gerir aviões. Quem gera a indústria automóvel, quem gera a indústria dos moldes, quem gera a indústria dos satélites, quem gera a indústria, enfim, naval, há de ter as suas próprias regras, não é? Sim. Embora uma base formativa comum. Na aeronáutica é exatamente a mesma coisa. Portanto, nós precisamos de pessoas experientes de gestão aeronáutica, chamamos assim, não é verdade? Para poder acomodar o desenvolvimento deste processo. Portanto, não é uma coisa exclusiva da engenharia, assim como não é uma coisa exclusiva que só com gestão faço, que não é verdade. E, portanto, é realmente o desafio é sim, mas é doloroso, pronto, porque eu estar aqui a inventar e a dizer que não é doloroso. É doloroso porque nunca fizemos nenhum. Pronto, é só isso. Muito interessante. Como sabe, eu estudei em Toulouse, não é? E estive a estudar no INSA, no Instituto Nacional de Ciência Apliquada em Informática Industrial. E uma coisa que eu via lá é que as pessoas já bebiam e os professores e os exemplos e os projetos, muitos eram ligados ao aeroespacial, muitos, porque é considerada a segunda cidade do aeroespaço do mundo, não é? Depois acabei por estagiar no LAS, que é o Laboratório da Arquitetura e Análise de Sistema, e como diz realmente, para aeroespacial é preciso muitas engenharias, não é? Neste caso, pronto, que isto faz parte do Centro Nacional de Pesquisa Francês, CNRS, Centro Nacional de Eu Recherche conheço, eu Scientifique. conheço, eu conheço. Na altura, o presidente, estava lá o Michel Dias, e eu trabalhava com um tunisino, portanto, e, e isto, o que é que eu estou a falar disto? Portanto, lá havia todo este ecossistema, a mesma faculdade, eu ia de patins em linha até ao Lage. Chegava lá ao Lage, e eles tinham todo interesse em também ter os tais júniores, eu fazia parte desses júniores, e estava a investigar um componente que permitia, eh, na altura nem havia WhatsApp, nem havia estas chamadas com vídeo, nem nada disto, portanto, e tínhamos pilotos de Airbus em várias cidades do mundo, e eu tive que fazer um componente que permitia eles terem aulas ao mesmo tempo numa ferramenta e poderem estar a ver, a partilhar ecrãs, a partilhar informação, pronto, que era uma coisa nova, fiz um pequeno componente de um sistema super complexo, a minha pergunta aqui é: portanto, já falou aqui de várias iniciativas importantes na área aeroespacial, também falou das cátedras, também falou daqui de agendas mobilizadoras, portanto, e então isto mostra que já estamos aqui não sei, arrisco dizer, numa mobilização, numa crescente especialização, em termos de capacidade aeronáutica do país, engenharia aeronáutica do país, pode-se dizer isso? Pode-se dizer isso, mas com prudência, porque a consequência disto tudo só pode ser uma, é termos o avião. No dia em que tivermos o avião, não precisamos de falar no cluster aeronáutico português, porque ele basta-se a si próprio, não é? Nós hoje temos o IAD Cluster, não é? Que fala do cluster português, no fundo, um bocado para vender a ideia. Nós temos meios, temos capacidade, mas olha, no dia em que isso acontecer, tivermos um avião certificado, não é? Nem é preciso ter o avião certificado. Basta que o avião esteja pronto na pista para descolar, para fazer os voos de ensaio. Aí já não é preciso falarmos da cluster português. Não é. Porquê? Porque o avião em si mesmo é o agregador do cluster. Não é? O avião É o é o produto elemento que nem simbólico é o elemento físico que diz eu não preciso visível. dizer que sou capaz de o fazer.
Não preciso. Não preciso dizer que tenho um cluster. Está bem, está ali. Está ali, Pronto. podem ver, não é? Está aqui a... E, portanto, essa mobilização que neste momento está a ocorrer e resultante do próprio processo, não é? Está quase no automático. O automático aqui é porque ela existe. Portanto, não é porque eu digo, olha, eu estou a mobilizar pessoas. Não, as pessoas estão a fazer o trabalho. Exatamente, que eu e a Inês tivemos a honra de ver em o vídeo, não é? Portanto, o vídeo Sim, sim, que já sim, projeta e que já mostra o sim, que é que será o resultado final e a sua sim, sim, flexibilidade, sim, a questão do dual, não é? Que falou. sim, sim. Portanto, isto realmente para o momento-chave vai ser esse, quando estiver nos testes, É, quando depois começar mas, a mas entrar. vão haver outros momentos Sim, anteriores que vão indiciar que o caminho está a ser feito. Um é aquilo que se chama a feitura dos mock-ups. Os mock-ups são maquetes à escala de 1 para 1, pode ser mais pequenino. Essas maquetes já existe uma maquete, que é uma maquete do cockpit, e elas vão começar a ser disponibilizadas com duplo e triplo fim. Bem, um dos fins é para a engenharia poder mexer aqui nas coisas fisicamente, porque o computador não chega. A pessoa tem que sentir. sim, Pronto. tato, Depois, visual. outro é também para ações de divulgação em feiras internacionais. Normalmente, quando há um avião novo, leva sempre uma cabine, leva com umas cadeiras e tal, para o pessoal se sentar e para dizer bem e para dizer mal e tal. Mas não sei o quê. E o outro é para efeitos políticos. Claro, É para. visível. O conceito político aqui é divulgar para o país que se está a fazer aqui uma coisa séria. Posicionamento também. Sim, não é o ganho político no sentido, porque isto, como há bocado disse, no caso do CTI, não foi este governo, foi o São anterior e eles 5, passou 6, de 7 anos, não é? Exatamente. E isso é a crítica que se sempre está a fazer, que já se tem feito em várias áreas da nossa sociedade, parece que não há uma continuidade dos projetos anteriores, que chega de um governo, muda e tal. Na aeronáutica não é isso que está a acontecer. Aliás, a aeronáutica, diria, de certa forma, está um bocado imune a esse tipo de, digamos, de preocupação, porque efetivamente é transversal, mas já foi com o KC, já foi com uma série de projetos. Portanto, bem ou mal, não sei se intencionalmente ou não, os governos sempre têm, não têm interferido negativamente no desenvolvimento dos projetos aeronáuticos. Sempre. E, portanto, se isto pode ter, digamos, vantagens políticas, admito que sim. Mas para o programa é bom porque mostra que isto está a ser feito de forma séria. Portanto, séria aqui significa temos um objetivo e vamos para a frente com ele. Exato, então estamos a ver que realmente há a capacitação dos tais júniores, há os tais séniores, portanto está-se a criar um corpo. E agora até mudando aqui um bocadinho do tema, mas aprofundando de um dos tópicos que falou, portanto falou que pronto, a engenharia informática aqui também é importante e eu até vou um bocadinho para um tema mais específico que tem a ver com a segurança da informação. Portanto, na indústria aeronáutica é muito importante e daí que a EASA, não é, publicou o PAR-TS, não é? Portanto, tem um papel aqui muito importante, porque lá está, como também estávamos a conversar um bocadinho antes de começarmos o podcast, e o senhor, desculpe, como o senhor geral disse, no fundo, eh, isto agora cada vez é mais digital, não é? Cada vez mais temos de depender de ferramentas, de repositórios, queremos proteger ao máximo, tentar que eles só tenham acesso, quem realmente, um acesso completamente restrito, eh, e que permita irmos melhorando, quer da parte desde o desenho da engenharia e tudo, mas depois na parte dos operadores, dos centros de manutenção, portanto, todas estas organizações vão ter que estar certificadas parte essa, né? Então vão ter que ter um manual. Nós conhecemos bem isto, também temos estado a ajudar a Eli Bravo na área da aviação civil, portanto, a atingir esta certificação, mas até que ponto isto é realmente importante, esta questão da certificação da parte S, isto é um passo importante, em que medida? Eh, Vamos lá ver. Eu costumo dizer nas minhas aulas, na aeronáutica não há liberdade. Nenhuma. Ninguém pode ter liberdade. Ok? E então isto significa que só pode haver regras. E essas regras não podem ser, digamos, à la carte. Uma das regras é a segurança da informação. A segurança da informação com natureza digital. Porque a de papel nós pomos dentro de um cofre e a coisa funciona. Na informação digital, como se diz em português, a coisa fica mais fininho. Porquê? Porque há várias regras que têm que ser preservadas quando se utiliza informação digital. E eu não falo do conteúdo da informação, porque isso é quem gera, é que é responsável. Não se pode ter acesso, o acesso tem que estar condicionado e tem que estar disponível quando dela preciso. Sim. Portanto, estas regras, que digamos postas assim de um ponto de vista quase filosófico, significa
de outra maneira dito, que quando eu uso um avião, estou no projeto de um avião, ou estou a voar um avião, e porque toda a informação que circula é digital, seja por fios, seja por antenas, seja por satélite, seja por aquilo que for, não pode haver interferência nesse processo. A interferência, em nenhuma circunstância, se pode admitir. Porquê? Porque a interferência será sempre negativa. Sim. E há vários tipos de interferência. Há a interferência típica que nós conhecemos de engenharia, que é a eletromagnética, mas há a interferência, digamos, chamamos maquiavélica, a má, que é as pessoas que decidem pôr vírus ou outra coisa Sabotar, qualquer. etc. Até pode ser só para ver. Em nenhuma circunstância isto pode acontecer. Então o que é que a EASA decidiu fazer? Decidiu lançar mão de uma iniciativa, porque não há volta a dar, não é? E estamos só a falar de aviões, mas podíamos estar a falar de controle de tráfego aéreo, não é verdade? Porque toda a informação que circula no ar, não é? Não é só de radar, também há informação de Sim. comunicações. E não só. E portanto, o que a EASA decidiu fazer foi: temos que resolver este processo, temos que o blindar. Então o que a parte IS vai fazer é dizer a quem lida direta ou indiretamente com os aviões. Indiretamente é o caso dos centros de manutenção, porque na realidade eles não lidam com o avião, mas lidam com os sistemas do avião. Ou com o projeto, designadamente em todas as áreas onde circula informação de projeto, ou então com os operadores. E portanto toda a gente vai ter que ter um sistema, agora chama-se sistema para tudo, digamos, um processo devidamente colocado num repositório que se chama o manual, em que vai explicar como é que o seu sistema de controle de informação digital se vai fazer. E o que é que isto significa tecnicamente? Que vão ter que haver outras ferramentas digitais. Normalmente é assim que a coisa Sim. funciona. E, portanto, eu combato a adversidade digital com meios digitais. Novos controles para baixar o risco Exatamente. desta Pronto. segurança de informação ser posta em causa. Exatamente. E portanto, o que é que essa entidade vai ter que mostrar nesse manual? Que a informação é segura, e já não estou a falar no conteúdo da informação. Portanto, se a informação está correta, se não está correta, porque isso é de quem a cria. Não é daí que nós estamos a falar. Mas também podíamos falar que ela é segura, que o acesso a ela, eu vou-me repetir, só pode ser feito por pessoas devidamente autorizadas, ou se quisermos credenciadas, que há mecanismos de identificação em como essa informação foi acedida de forma Os não logs, autorizada estreia. e que o mais importante disto tudo, eu não conheço os detalhes da parte S, mas se não estiver lá, tem que lá estar. Há mecanismos de backup, há mecanismos de reserva, Redundância, há, resiliência. sim, e há mecanismos de, se isto falhar, tem que haver aqui Plano uma B. alternativa. Podemos chamar redundância, podemos chamar emergência, podemos chamar o que nós quisermos. Isso é o mais importante. Quando nós vemos hospitais, por exemplo, isto eu estou a falar coisas do dia a dia, o hospital ali da Amadora, acho que é o da Amadora, em que as pessoas não conseguiam fazer a marcação de consultas porque é tudo digital, isto não pode acontecer. Na aviação não pode. Pode acontecer na terra. O pessoal tem os pés na terra, se cair, cai para o Ok. lado. No avião já não é Já não assim. pode ser. Já não pode ser assim. Se tiver a descolagem e aquilo não der, eu ainda consigo não pôr o avião no ar. Agora, se lá estiver em cima, não tenho hipótese. Esta filosofia de estar na vida, que devia de ser acompanhada por outras entidades, não é verdade? Não é. Porque é mais cara, é mais exigente, é mais normativa, é mais disciplinada, é menos flexível. Não tem democracia nenhuma. É a regra, cumpres a Pois. regra. Pode parecer agressivo dizer que não tem democracia, Mas é assim? mas é assim. E portanto a aeronáutica vai ter que fazer o seu caminho. Mas isto aplica-se também, agora vou sair, à indústria do automóvel da mobilidade. Hoje, todos os carros são atualizados à distância com um cartãozinho SIM que lá está, e um dia temos aí os carros automáticos, cada um a ir para a esquerda e para a Conduzir direita, porque sozinhos. houve aí uns brincalhões que decidiram entrar. E a aeronáutica vai sempre à frente. Quem diz aeronáutica também é a parte espacial. Portanto, a parte IS é um não assunto. Vai ter que ser implementado, e aí quem vai implementar é quem precisa, e quem precisa dessas tais duas ferramentas, o manual, que é um repositório de procedimentos, e depois ferramentas digitais. E nessas ferramentas digitais, a prudência que tem que haver é sempre a mesma, que é aquela que se utiliza em aeronáutica, que é assim, onde é que isto pode falhar? Gestão de risco. Exato.
É onde é que isto pode falhar, porque em aeronáutica tudo falha. Tudo falha. Só que a forma como os sistemas estão arquitetados, não é? Permitem que a falha catastrófica, que existe em aeronáutica, uma coisa que se chama falha catastrófica, que até tem o número que eu vou dizer para ficar bem na fotografia, que é a falha catastrófica de um avião é de 10 levantado a menos 9. Não é zero. Não tem probabilidade de zero. Mas tem. E é aqui que entra a parte IS. Portanto, a parte IS vai ter que ser capaz de fazer fazer o seu examezinho de consciência. Não é vender-se um produto do tipo, isto é muito bom, isto ninguém entra aqui, e depois a coisa corre mal. Depois a corre mal, pode correr mal em definitivo. E, portanto, fazer a sua análise de risco, identificar onde é que isto pode falhar e introduzir os mecanismos de, chamemos de compensação, não é? Porque a Os coisa vai ter que controles. funcionar, não é? Como nós quisermos. E, portanto, a parte IS que é transversal a todas as entidades que vão estar. O próprio projeto do avião vai ter que ter parte IS. E é um CVE que está a tratar dela. Muito bem. Voltando então ao tema do avião, e já aqui em jeito de fecho, portanto, quais são os impactos económicos e tecnológicos de um projeto com esta dimensão para Portugal? É assim, isso pode ser a resposta de um economista, como de um político, como de um engenheiro, como de um Pode gestor. ser de engenheiro. Pode ser de engenheiro. Não, como bocado Não, de não, não, gestão. de um Sim, cidadão de Portugal. É assim, os impactos vão existir sempre. O que nós não devemos é dar um passo mais comprido que a perna e dizer assim, isto vai dar aqui uns impactos. Não, vamos ver isto, os impactos na lógica do estímulo. Primeiro estímulo para as universidades. As universidades continuam assim a ter argumentos para meter mais alunos para engenharia aeronáutica e aeroespacial. Porquê? Porque têm o destino para eles. Um dos sim. níveis que eu acho que é importante que uma universidade deve ter sempre é o seu nível de empregabilidade do seu pessoal, né? Dos seus alunos. Não Porque terem que ir todos lá para fora. já vamos falar do lá para fora. Vamos falar do lá para fora. Porque vão ter Vamos, empregabilidade cá. vamos Não falar é de que lá é para mau fora. ir lá para fora. Oh, Pedro, vamos falar de lá para fora. Isto é assim, eu há dias os alunos do técnico pediram para eu ir falar lá sobre o que quisesse. E o técnico é daquelas escolas onde diz os alunos vão mais para fora. E eu perguntei a um dos meus filhos, que eu tenho dois filhos, que não são bons exemplos, porque eles estudaram fora e E também trabalharam está fora. aqui no CEIA, não é? Sim, 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 sim. E então o que é que acontece? O mais novo disse-me assim: ir lá para fora dá-nos mundo. É verdade. O Pedro estudou fora. Porquê que não E estou em Portugal? Estou a trabalhei fazer de fora também. entrevistador. Hã? Trabalhei fora, trabalhei na Eu, Suécia. eu, se não tivesse ido para o Von Karman, nisso, não sei qual é que teria. O que é que eu aprendi no Von Karma? Escrever textos em inglês, relatórios em inglês, responder aos exames em inglês e em E a francês. parte cultural, não é? De... Exatamente. Portanto, o ir lá para fora é uma decisão pessoal, mas não deve ser visto como um estigma do tipo este fulano foi lá para fora porque a indústria não consegue absorver. Não é nada disso. Nós precisamos de um mix de Sim, pessoas que decidem ir lá para fora, mas devem regressar, porque esse regresso, foi isso que eu disse no esses Instituto de Saber ativos. Técnico, dá-lhes uma capacidade de negociação da posição, do salário, que E dificilmente credibilidade. credibilidade, que dificilmente Portugal, no mesmo espaço de tempo que lhes dá. Portugal, do ponto de vista da estrutura empresarial, e isto não é extensível a todos, é muito hierarquizada. Normalmente lá fora é tudo muito transversal. E, portanto, ao ser muito transversal, o que é que isto significa? Muito horizontal, praticamente não há chefes da parte de cima, existe um ou dois. E isto potencia a exposição que as pessoas têm, não é? A esse trabalho. Portanto, eu não digo que ir lá para fora é um crime, não é nada disso. A pessoa vai buscar É bom ter experiência. opção, não é? A pessoa poder ter Exatamente, opção em exatamente, fases diferentes, até pode estar exatamente. cá E fora, aquilo que eu lá sei é que no em lado do Portugal. programa, as pessoas que vieram do estrangeiro para Portugal, vieram porque quiseram vir e que se sentem melhor em Portugal que ser imigrantes. E é claro que depois tem que haver capacidade. E esse é que é o problema. Esse é que é o... Porque isto é assim, isto é uma faca de dois gumes. Eu não mandar ninguém lá para fora, não tenho a preocupação depois de ir buscar as pessoas lá para fora para lhes pagar com os salários que são lá pagos fora. Eu não consigo trazer ninguém para Portugal com os mesmos salários que se paga cá. Agora anda aí um discurso em que se anda a arrastar os pés relativamente ao tema da produtividade em Portugal. E houve alguém que disse, já não sei quem é que foi, o problema da produtividade são os salários. Mas para eu ter salários tem que ter valor acrescentado, É tem o que ter output. energia. Claro está, tem que ter energia, tem que ter engenharia. Portanto, se eu não tiver engenharia, estou sempre ao nível do fabricante. Eu Pois. preciso de alavancar para a engenharia.
Porque a taxa horária de engenheiro não é a taxa horária de um montador. Claro. Portanto, eu não tenho nada contra quem vai lá para fora. O que eu sei é que quem vai lá para fora muitas vezes vem com vantagens acrescidas, não é? Porque eles depois têm que querer vir, não é? Portanto, eu a esse nível não tenho. Acho que sim que as pessoas puderem vir, vêm dar aquilo que no projeto é essencial, que são as carreiras intermédias e também dos CVEs. Portanto, efetivamente, de facto, é um primeiro nível, é um primeiro desafio para as universidades. Portanto, esse impacto É direto, no é direto, ensino, é na direto, é direto. investigação, nas cátedras, É etc. direto, Não é é? direto, é direto, porque depois não vão ter o argumento para não pôr alunos, portanto, porque aeronáutica, aeroespacial, continua efetivamente a alimentar com grandes notas, como nós sabemos, isso é um estímulo para a universidade e também para os alunos, não é? Esse é o primeiro nível, digamos, de impacto. É um impacto, digamos, a 5 anos, porque os cursos são sempre a 5 anos ou a 6 anos. Portanto, é para as universidades. O segundo impacto é o impacto motivador. O exemplo que a aeronáutica dá é facilmente transponível para a indústria naval. Veja-se, nós não estamos a falar dos aviões não tripulados. Até que haverá um exemplo. Temos projeto nacional, não é? E, portanto, a aeronáutica lato sensu, onde se inclui aquilo que se chama aviões de asa fixa, aviões tripulados e não tripulados, nós somos um exemplo. Eu não tenho problemas nenhum em dizer que a aeronáutica é um exemplo. Só que é um exemplo ainda não concretizado. Porque quando se pretende aumentar os salários, tem que se ir para o lado da engenharia, não Sim, é? sem E eu não dúvida. quero entrar noutras áreas porque depois poderia ser E, ou incorreto ou pouco. claro. Portanto, é E, motivador para toda a economia. e em termos económicos, Em termos económicos, é assim: há o imediato, que é o quando se entrar nas vendas deste avião, não é? Porque uhum, para tudo isto há mercado. Isto não é uma coisa caída do céu, agora vamos fazer um avião. Há mercado, não é? E há o mercado civil e o mercado militar. Mas para haver mercado, ele tem que se concretizar. E foi aquilo que eu disse há bocado. A melhor concretização para este avião é no dia em que ele estiver disponível para voar. Ou seja, para fazer os testes, porque depois é o passo da certificação. E depois é o avião futuro. Nós temos de estar a começar no avião futuro. Por causa do tal, como é que se diz? Do tal compromisso, não é? A partir do momento em que fica encurralado, vou utilizar esta palavra por duas vezes ou três, fica encurralado, é um bom desenvolvias, problema ter um produto, tem que pô-lo no continuar. mercado e continuar a evoluí-lo, não é? Continuar a evoluí-lo. E é claro, isso já se começou a falar, enfim, em conversas, não é? Mas de facto, porquê? Porque a quantidade de engenheiros que nós temos agora estão no desenvolvimento, eles vão naturalmente baixar. Porquê? Porque à medida que o produto se vai, vamos dizer, fazendo, esses engenheiros vão ter que passar a ser ocupados com outras atividades. Mas, Portanto, portanto, há um impacto, desculpe, há um impacto económico, não só das vendas, mas há um impacto económico. Já temos estas quase 200 pessoas em Évora, não é? A sim. especializar-se e É a. laboral, é na própria cidade, toda a gente reclama, e eu posso ter isto à vontade, não há problemas nenhuns, como a cidade está em termos de ruas, é o alojamento. A A aeronáutica economia local. em todos os países, não é só ainda a aeronáutica, enfim, há outras atividades também, mas neste caso a aeronáutica, aeroespacial, em todos os países é sinónimo de desenvolvimento. Veja-se o caso de Toulouse, veja-se o caso de Sevilha, não é verdade? Veja-se o caso desta zona toda onde tem, veja-se o caso de Ponte Sor, não é verdade? Que tem aquela frente de aeronáutica. Espetacular, com Exatamente. tantas empresas e Veja-se o caso de Évora, não é verdade? Para não quanto é que falar é de para lá, Beja. com 300 pessoas e Portanto, só que isto para ser tudo consequente em termos económicos, em termos, digamos, de laborais, não é? Portanto, de dar vida às pessoas, sim, reter sim. as pessoas no local, tem que ser tudo consequente. E a consequência aqui é o avião. E o impacto tecnológico. O impacto tecnológico é sempre no futuro. Porque isto é assim, isto há várias formas de atacar o problema de um avião. Ou eu utilizo tecnologias maduras, que são estão disponíveis no mercado, ou começa a inventar e começa a desenvolver novas tecnologias. Eu, para desenvolver novas tecnologias, tenho que ser prudente. Porquê? Porque nada em aeronáutica vai para o avião não tenha que ter uma certificação prévia. Portanto, quem decidir evoluir para novas tecnologias, pode fazê-lo à vontade. TRLs de 1, 2, 3, aquilo que nós quisermos, mas tem que perceber, tem que fazer o caminho das pedras. E o caminho das pedras é o caminho da tecnologia e ao mesmo tempo o caminho da certificação. E nós temos em Portugal todas as escolas de norte a sul, seja no domínio dos materiais, seja no domínio das comunicações, todas elas têm que fazer o seu caminho. Mas para ser integrado num avião,
para ser integrado num avião, tem que se fazer o caminho da certificação. Todos os sistemas que nós vamos meter no avião, que são à volta de cento e poucos, 110 ou o que é, todos eles são sistemas previamente aprovados para o avião. Não é possível, seja ele, pode até ser só um banco, um cinto, um banco, uma porta, uma luz, o que nós quisermos. Nada é possível ser instalado num avião, instalado, ou seja, de projeto e depois para fabricar, sem ter sido previamente certificado por uma entidade. Portanto, esse é um tema que nós gostamos muito, a parte da melhoria de processo e certificação. E a última pergunta que tenho aqui hoje, e agradeço a todos que nos estão também a ouvir, Que todos hão de os ouvir, que hão de líderes ouvir, que hão de que hão de ouvir. ouvir, e gestores, gestores, empreendedores, líderes, pessoas ligadas à investigação e à inovação. Como, a pergunta que eu tenho aqui final, portanto, com esta sua carreira espetacular e com este envolvimento em contextos que são técnicos, militares, académicos, altamente complexos, de certeza que tem aqui uma história ou algo que possa, alguma história que nos possa compartilhar, que tenha sido um momento assim transformador e revelador também para si no fundo, quer como engenheiro, quer como professor, não sei se há assim uma ou outra história que possa contar-nos aqui também para quem nos está a ouvir, que tenha mudado a sua perspectiva de ver as coisas, a sua perspectiva profissional e o tenha transformado um pouco também nesta pessoa que é hoje em dia? É assim, eu histórias não tenho, mas tenho coisas que me marcaram. Ok, História do tipo, não, isso, mas tem pessoas que me marcaram. A primeira é sempre um lugar que não é a família, sim, porque a atividade aeronáutica é infelizmente. sempre muito diversificada e obriga as pessoas a estar muito tempo fora de casa e isso penaliza sempre a família, designadamente quando as crianças são pequeninas, não é? Porque a minha mulher disse que eu tenho o tempo real e o tempo efetivo, não é? Pronto, por estar fora. Sim, Portanto, começa sempre pela família. Portanto, a família é sempre. Mas também fiz sempre consciente que tudo aquilo que fazia acabava por reverter a favor deles, não é? Porque o benefício não é meu, acaba por ser para o coletivo, para a família. Eu tenho dois rapazes e eu sou casado. Aquilo que me marcou e que ainda hoje me marca muito, muito, muito é, as pessoas que à minha beira, ficam, não é? Portanto, uhum, e que são sempre exemplo para mim. Eu não vou pôr nomes, ou seja, pessoas que eu digo: "Olha, eu gostava de ser como esta pessoa tem sempre qualquer coisa para me dizer". sim, Ou seja, uma referência. E a primeira pessoa que eu me recordo sempre é do meu primeiro chefe, engraçado. que se chamava João Augusto Vieira Lopes. Morreu muito cedo. E ele tinha várias coisas boas com ele. Uma delas era, ponderado. Tecnicamente, eu não vou utilizar o termo exigente, porque isso dá a ideia que a alternativa é não ser exigente, mas era tecnicamente conhecedor dos assuntos. Exímio. Conhecedor dos assuntos. E nunca entrava em pânico. Nunca entrava em pânico. E dava exemplo. E dava um exemplo. E então eu conto uma história em que ele deu exemplo no sentido em que quando as coisas são graves, ele assumia-as para ele, não passava para ninguém e, portanto, conduzia os assuntos. Eu devia ter aí os meus 28 anos de idade, 29. Ele chamou-me ao gabinete. Eu normalmente chegava às 8h15 da manhã à OGMA e ele já lá estava. E então chamou-me ao gabinete, era perto, e eram 8h30. Ligou-me por telefone: Olha, ó Lourenço, chega aqui. Ele nunca me chamava. Pá, nunca me chamava. E eu disse: que me está a chamar? Isto não é estranho. E eu, quando ele me chamava, eu nunca lá ia, à primeira. Esperava que porque eu era chefe de uma engenharia, esperava que a engenharia viesse e ia perguntar aos engenheiros: pá, o que é que vocês sabem? O engenheiro Vieira Lopes, sabe? Pá, não sei nada, não sei nada. E então, cheguei ao gabinete dele e ele disse: mas não te tinha já chamado há mais tempo? Pá, e tal, atrasei-me ali um bocadinho. Mentira piadosa, mas é o que eu queria ver. Então ele põe-me à minha frente um fax. Havia uma coisa que eram os faxes, que era um Sim, papel. Então o que é que lá tinha? Era um motor de avião que tinha tido um problema muito grave. Como eu era chefe de engenharia de motores, aqui para aquilo, e diz-me ele assim: já leste isso? Sim. Então deixa estar que eu é que tomo conta do assunto. Mas vens comigo para aprender. ok.
Portanto, deu corpo às balas, mas numa perspectiva de Não ensinar. fez o que muitas vezes, olha, vais investigar, escreves um relatório e depois vens-me cá entregar. Não. Andou toda a manhã, eu e ele, não é? Eu não me senti desprestigiado, não me senti menorizado, não me senti, digamos, ultrapassado. Senti que aquilo é uma forma de apoiar e passar o conhecimento de como é que as coisas devem funcionar. É disto é que eu me lembro. Isso é espetacular. No fundo, por exemplo, né, instruir mas por dar o exemplo, por fazer o exemplo, por ser o exemplo, não é? Sim, ele dizia também uma outra coisa que era, já agora, nunca faças o trabalho dos outros. Se os outros tiverem que fazer o trabalho, eles é que o têm que fazer. Mas o que ele disse ali foi outra coisa. Este trabalho tu não o conseguias fazer. E portanto, porquê? Porque a pessoa não tem experiência, porque eu com 28 ou com 29 anos de idade, eu tinha para aí 3 anos de experiência, não é? E portanto, dada a criticidade daquilo, foi isso que ele fez. Portanto, para mim o que conta muito é o exemplo. Seja o exemplo no pensar, seja o exemplo no agir, seja o exemplo na estratégia, seja o exemplo, como por exemplo esse do avião, de se levar para a frente, porque isto não é obra do avião nem dos engenheiros, isto é obra de uma pessoa que decidiu, eu quero ir para a frente com isto. Isto é exemplo para mim. É um exemplo espetacular. Eu não resisto também só a partilhar aqui uma história muito breve, porque também me lembrou uma situação da minha vida. O primeiro emprego que eu tive vamos chamar empresarial, foi na Suécia, no grupo Ericsson. E no meu primeiro dia de trabalho, o vice-presidente veio ter à minha sala com o informático trazia uma mochila, abriu, tirou o saco do saco, o computador, pousou na mesa, e disse: Ok, ele ia-me apresentar o sistema, as políticas, isso que eles tinham umas políticas e processos maduros, e de repente eu pego no carregador no transformador e na Suécia a tomada não é no mesmo sítio que cá em Portugal, pronto. Então eu comecei ali à procura do sítio onde é que eu encaixava e o vice-presidente arregaça as mangas, põe-se de gatas e vai debaixo da mesa e encaixa o carregador do computador à tomada. E eu fiquei de boca aberta e pensei: isto é que é um líder. Portanto, ele está-me a mostrar que eu aqui tenho que fazer tudo e tenho que dar o meu melhor e que não é pelo posto, é que estamos todos É aqui a a dar o necessidade, máximo é a necessidade. e pela necessidade. Portanto, e realmente estas histórias são curiosas, como nos moldaram, não é? Pessoas há tanto tempo atrás na nossa história, mas estávamos a dar os primeiros passos e os exemplos aí eram realmente fundamentais. Portanto, a quem gostou de nos ouvir e faço então 5 estrelas, não é? Portanto, e temos aqui o Senhor General, foi uma história muito, muito enriquecedora de um projeto que é completamente fora do comum, completamente extraordinário. E sigam-nos, se gostaram também, sigam-nos no Spotify e no YouTube. E muito obrigado a todos, e mais uma vez, muito obrigado por Obrigado, ter obrigado pela vossa consideração.